Fala aí galera, Heber Conde da Vagalume. Cara, estamos aqui então com o nosso sexto vídeo de Grow FX, cara, quase finalizando a nossa flor aqui, cara. Mas a gente ainda precisa tomar mais controle, cara, de UV Coordinates para conseguir interferir com esse tipo de displacement. E eu também queria mostrar algumas possibilidades de Vertex Color para vocês que são muito poderosas. E mesmo que algumas render engines hoje, cara, não façam uso de Vertex Color, vocês vão perceber que eventualmente vai valer a pena bakear esse resultado para usá-lo como máscaras e tudo mais. Vamos começar com esse Vertex Color para vocês entenderem do que eu estou falando, cara. Esse é um GrowFX muito simples que eu criei, cara. Ele tem uma coluna e subbranches aqui emitidos a partir dele. Eu vou entrar aqui no meu Mesh Builder, eles estão revestidos de cilindro. E para cada Mesh Builder que a gente construir, cara, a gente vai encontrar as propriedades de Vertex Color, onde a gente vai conseguir abrir aqui o diálogo de Vertex Color para a gente sacar o que está... para gente editar essas propriedades. Saca só, vou começar editando essas propriedades dos subbranches, cara. Então a gente vai perceber aqui que eu tenho três grupos de controle. Coloring Elements, primeiro, para começar. O color, deixa eu pinar esse cara e deselecioná-lo para que a gente não fique vendo o wireframe. O Coloring Elements, cara, vai blendear duas cores, saca? O Age é uma propriedade comum a todos os parâmetros, joia? Mas o Coloring Elements vai blendear duas cores sólidas, cara, e distribuí-las percentualmente. Bacana. Entre os indivíduos que pertencerem ao path que a gente está editando. Legal? Bacana. Se você quiser entender exatamente o que o Coloring Elements está fazendo, cara, esses valores aqui controlam o seguinte. Isso aqui, na verdade, é um lerp, é uma interpolação linear, saca? Entre duas cores. Eu vou zerar o meu caos. Aonde eu tenho agora, cara, por exemplo, 100% de verde ou 0%, né? Quer dizer, cor A e cor B. Esse é o valor para mim de alfa aqui, ou o valor de controle absoluto desse parâmetro. E o caos, na verdade, é o que me traz a randomicidade esperada. Bacana? Portanto, à medida que eu estou com isso aqui em 100 em 100, eu permito valores absolutos nesses dois limites e todos os intervalos possíveis entre eles. Bacana? E no Age eu tenho um overall fade aqui. Bacana. Deixa eu mover isso para baixo por enquanto, daqui a pouco eu explico por quê e pra quê. Bacana. Vamos aqui no meu Coloring Along Elements. Cara, eu vou botar esse cara em normal. Boa. E o que eu tô vendo aqui, cara, na prática é um degradê ao longo dos meus shapes. Deixa eu mostrar pra vocês, claro. Isso é um degradê normal, né, cara? É uma rampa, só que ela tá num outro sentido aqui pra gente. Mas, cara, eu vou poder controlar absolutamente o que eu precisar. E como vocês perceberam, claro, eu tenho um controle longitudinal. Deixa eu mostrar uma propriedade importante. Eu vou rapidamente, cara... controlar o comprimento dela baseado na posição em que ela nasce, por exemplo, e vocês vão perceber que mesmo que elas sejam menores, esse valor é reparametrizado baseado na porcentagem, como a gente já conversou aí, que controla todos os valores a long path. Joia? Bacana. Como vocês perceberam, isso aqui agora está em normal, cara, e aí obviamente ele vai sobrescrever o que está abaixo. Acima, perdão, aqui no meu caso, ou mais abaixo na questão de layers aqui, né, cara? Se eu botar, por exemplo, o screen, eu volto a ter, então, o meu Coloring Elements com as minhas cores definidas, cara, e agora em screen o meu Multiply atuando, por exemplo, para ter uma ponta congelada. Legal. E para que serve, então, o meu Inherit from Parent? O Inherit from Parents, cara, na verdade, me permite herdar a cor do pai para construir o filho. Saca só. Pô, me dá só um minuto. Perdão, estamos de volta. Então, joia, cara. Como a gente estava falando, então, cara, o Inherit from Parents, cara, vai pegar cores baseadas no Vertex Color pré-existente do pai. Deixa eu demonstrar isso para vocês na prática. Aqui no meu Branches, cara, se eu entrar lá no meu Mesh Builder, eu já construí um RGB para a gente ver. E eu vou usar minhas propriedades de Color Along Path, como a gente já viu. Mapeia longitudinalmente aqui o degradê na minha spline. Claro que a gente está falando tudo de Vertex Color, tá, gente? Bacana, cara. Então, saca só, vamos voltar ao meu subbranch e ver como é que o meu subbranch está interpretando essa cor que vem do pai dele. Primeiro, ele está em normal e aqui no caso ele está, portanto, sobrescrevendo todas as minhas propriedades, bacana? De verde, de ponta de neve aqui que eu havia determinado. Bacana, cara. Vamos deixar assim para a gente entender. O que eu tenho aqui, por enquanto, é Coloring Along Paths. Como a gente já viu, Along Paths gera degradê. Tá? Ao passo que Elements geram cores sólidas. Bacana. A long path, então, o que eu tenho é cada um dos filhos. Lembre-se que eu estou editando a cor dos subbranches, joia? Cada um dos filhos, cara, reproduzindo a cor do pai, mas o princípio dessa cor parte da posição da qual ele nasce, da qual ele é gerado. Saca? Então, saca só como essa cor vai sempre se fundindo a cor, né?
no ponto em que nasce essa spline. Bacana? Esse é o Coloring Along Spline. Coloring Elements, por outro lado, gera cores sólidas também baseadas no ponto de intersecção entre a linha com o pai, enfim, e no qual eles estão posicionados. Joia? Legal, cara. Então, obviamente, como vocês sabem, eu posso subir ou descer esses nodes, cara. E aí, por exemplo, se eu subir esse cara, e como agora eu tenho, então, a minha ponta de neve aqui em screen, eu tenho a minha ponta de neve lá em screen atuando. Tá? Joia. Não vou me aprofundar nisso aqui, só queria mostrar para vocês essa versatilidade e vamos seguir em frente, cara. Então, saca só, vamos discutir também, cara, o controle sobre esse tipo de superfície. Deixa eu deixá-lo aqui o mais padrão possível. Cara, esse tipo de mesh builder, perdão, que chama Live Meshes, cara, deixa eu editá-lo aqui, tá aqui, Live Meshes, cara, bacana. Esse é o cara que vai construir pétalas, folhas, enfim, essencialmente tudo que não seja galho ou instância de geometry dentro do GrowFX, cara. É um objeto totalmente paramétrico, tá? Pra ser bem do básico, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas no meu Weed Controller eu tenho a silhueta, cara, com simetria lateral aqui, tá? Sobre um eixo longitudinal. O comprimento desse eixo longitudinal a gente vai definir em length path, bacana. E obviamente eu posso subverter essa curva para atingir os shapes que eu precisasse, tá? Bacana, já falamos muito sobre isso. Legal, tem esse angle across, cara. O angle across, na verdade, é essa rotação a partir do eixo longitudinal, tá certo, correto, simétrica aqui, cara, bacana, e que vai atuar, todos esses controles vão atuar em layer, joia? Então eu tenho aqui, vou deixar esse cara em 0, vamos testar agora esse angle along aqui para vocês entenderem, cara, do que se trata. Na verdade um bend, cara, no outro sentido de orientação. Bacana? Ao longo, perfeito, no sentido, de novo, enfim, longitudinal, que é a minha folha. Angle axis, cara, rotaciona essa peça, beleza? Ao longo do centro. Joia? Cara, optimize face, cara, que é um valor que a gente estava vendo, usando até agora, cara. Me permite, na verdade, subdividir essa folha de acordo com a minha necessidade. Eu vou desabilitar esse cara por 1 minuto. Pô, o que está controlando essa subdivisão nesse momento? 2 parâmetros, essencialmente, cara. Lateralmente eu tenho esse valor de sides, que controla essa subdivisão. Longitudinalmente eu tenho o valor de steps, joia? Que também vai controlar essa subdivisão. Cara, então para que diabo a gente usa o Optimize Faces? O Optimize Faces é um jeito de gerar LOD, cara, muito poderoso. Não vou discutir ele com algum de vocês agora, porque passa por usar a distância como parâmetro e tal, é uma outra discussão. Vamos se concentrar aqui nas minhas folhas por enquanto. Mas vou desabilitar o meu Optimize para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Enfim, eventualmente se precisarem fazer os seus acertos, aí vocês já vão entender como isso se controla. Legal, cara. Além do meu angle across, eu tenho um grupo de valores aqui chamado incremental angle, cara, saca como isso funciona? Então eu vou aumentar aqui o meu angle across. Agora sim, cara, eu tenho bend de fato e não mais uma rotação ao longo do eixo central ali. Legal? Bacana. E claro que esses controles, como eu disse, vão funcionar de forma acumulativa, né? Ou em layer. Então, por exemplo, se eu... Vou zerar para ficar bem claro. Se eu dobrar um pouco esse cara aqui em uma direção e contrapor esse bend aí no outro sentido, cara, eu começo a ter essa cara de folha, tá? Legal, cara. Claro que na prática, só para dar uma cara um pouco mais orgânica, eu vou aplicar aqui qualquer coisa. Pô, até o radial bend não era uma má ideia. Legal. Pra dar, cara, que me dê uma cara de folha aqui mais apropriada. Caramba, tá sensível. Aí, beleza. Legal, cara. Então, saca só. Deixa eu diminuir isso aqui. Beleza. Então, saca só, cara. Eu vou... Vamos ver mais alguns parâmetros importantes desse cara aqui, cara. Eu tenho também, então, esse angle across, cara, além de ser um valor que eu posso controlá-lo, cara, numericamente, o angle along, tá, cara? Assim como o angle along controla a rotação sobre o eixo longitudinal, o angle along do incremental angle controla um bend sobre esse mesmo eixo. Tá? Bacana, dá pra sacar o quanto isso é versátil, né, cara? Mas mais do que isso, eu consigo controlar o meu angle across através de uma propriedade de mapa, cara. Quer dizer, isso ao invés de ter uma curva constante aqui, que mesmo que seja reparametrizada ao longo do meu width, eu pudesse ter valores inconstantes, dá pra sacar? Eu consigo fazer isso mapeando esse cara. Vou aplicar aqui, por exemplo, um noise, cara, e vou entrar no meu Material Editor, joia, pra aplicar esse cara lá.
instância. Bacana. Deixa eu aliviar algumas coisas que estão demais aqui. Vou diminuir aqui o meu angle across, deixar só um pouco. Pô, mas eu diminui o angle across e eu já estou vendo alguma coisa. É porque eu já estou com o meu noise aplicado. E no caso eu já tenho aqui um angle scale de 1. Vou zerar. Agora sim, tenho só o meu angle across básico, sem ser o incremental funcionando, tá? Então vamos remontá-lo. Legal, vou adicionar um pouquinho desse cara aqui e vou subir o meu scale angle. Bacana, para um valor 1 aqui. A princípio é difícil de perceber. Vou chegar no meu noise e vou zerar o tamanho dele. Boa, agora a gente começa a perceber alguma reação. Deixa eu aumentar, cara. Ops, perdão. Deixa eu aumentar esse número de vértices, cara, só pra gente poder. Aí, bacana, tem uma coisa mais legal. Legal, e deixa eu abrir, porque eu acho que tá muito forte aqui. Legal, mas agora sim. Agora dá pra sacar como o meu noise de valor 0 tá interferindo nisso, à medida que eu aumento o meu noise. Oh, perdão. À medida que eu aumento o meu noise. Pô, não copiei em instância esse barato, não acredito. Não, pera que eu tinha copiado sim. Vamos lá. Aí, o valor aqui tá meio sensível. Aí. Boa. Então, né, cara, à medida que eu controlo o tamanho, a amplitude do meu noise, eu vou... O tamanho do meu size, eu vou controlando a amplitude dessa minha... e a frequência dessa minha interferência. Tá? Legal, claro que isso vai funcionar com qualquer mapa e como eu disse, esse é tudo em layer que a gente é um objeto super bem parametrizado nesse sentido, né, cara? Inclusive se eu quiser voltar lá, eventualmente controlar as minhas, enfim, tudo vai se acumulando de forma super não destrutiva nesse processo. Tá? Bacana. Cara, vou parar esse cara por aqui, a gente vai precisar falar mais de UV, de coordenadas UV sobre esse cara pra gente conseguir esse tipo de displacement bem controlado que a gente tem por aqui, cara. E é isso aí. Bacana, gente. Estamos quase chegando lá, cara. Acredito que o próximo seja o último já. Então, legal. Vem comigo, obrigado aí e até a próxima.